Nessa aula 5, do módulo 12, trigonometria, nós vamos falar sobre o período das funções e sobre as funções inversas. Para isso, vamos novamente analisar o ciclo trigonométrico. Vocês reparem que tudo vai com o ciclo trigonométrico, ele é quem determina tudo. E fica fácil de a gente aprender se a gente souber falar sobre as funções, lembrando do ciclo trigonométrico, certo? Então, vamos para a aula 5 do módulo 12. Se trata de período de uma função. Vamos lá para a função seno de x. Bom, antes, o que é o período de uma função? O período de uma função são os valores, é o espaço, no caso, em que a função repete os mesmos valores. Por exemplo, a função seno. A função seno, o seno de 0 é 0, depois ela vai subindo, chega no 90 graus, o seno é 1. Depois ele cai para menos 1, aliás, cai para 0 no 180 graus. E continua caindo para o menos 1 até o 270 graus. Volta até o 360 graus, ela é 0, novamente. Então repare que ela variou de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1, depois vai para o 0 de novo. Então o máximo que a função seno assume é 1, e o mínimo que a função seno repete é menos 1, ok? Então reparem vocês que de 0 a 90 graus ela vale de 0 a 1, aí depois começa a cair e vai para o 0 novamente, depois vai para o menos 1 e depois vai para o 0. Qual seria o período nesse caso? O período é o intervalo de tempo em que as funções repetem as mesmas características. Então, sendo de 0 é 0, vai para 1, vai para 0, vai para menos 1, vai para 0. Quando eu giro aqui, eu continuo 380 graus, 400 graus, vai repetir a mesma coisa até o 450, que é 360 mais 90, até o 450, ela repete a mesma coisa que ela marcaria no intervalo de 0 até 90 graus, ok? Então a função seno, o gráfico o período é 2π, que é uma volta completa. Então o período é 2π da função seno. A função cosseno permanece com as mesmo estudo, mesmas características, tá? A função cosseno, o cosseno ela se comporta da mesma forma. O cosseno de 0 é 1, aí vai, aí chega no 90 graus ela é 0, então ela baixou de 1 para 0, depois ela passa para ser negativa, menos 1, até daqui no 180 graus, que o cosseno é menos 1, depois ela vai aumentando, continua negativo, mas vai aumentando, se aproximando do 0, que é o 270 graus. Depois ela começa a crescer de novo, vai para 1. Então, da mesma forma, a função cosseno, o período é 2π, ou 360 graus. Já a função tangente, lembram vocês como é que se comportou o gráfico? A função tangente de 0 é 0. Aí ela vai subindo, chegando 90 graus, ficam paralelas, ó. Então, a tangente de 90 graus é infinito. Então ela cresce aqui de 0 até infinito. Quando passa de 90 graus, ela passa a ser negativo. Está lá embaixo a função tangente. Certo? Está aqui, ó, lá embaixo a função tangente. Então está no infinito negativo e vai subindo até chegarmos ao 0. Então no primeiro membro, no primeiro quadrante, a função tangente cresce de 0 a infinito. No segundo quadrante ela tem uma descontinuidade e vai do menos infinito até o 0. Quando passa para o terceiro quadrante, aí a função tangente vai do 0
até o menos 1. No caso, vai do zero até o mais infinito. Ó. A função tangente vai do zero até o mais infinito. Você tem um arco aqui, aí você une com o centro, prolonga o raio e encontra a função tangente. A função tangente aqui em cima vai variar de zero até mais infinito quando ficam paralelas, ok? Então a função cotangente varia de menos infinito até mais infinito e o período dela é π, apenas 180 graus, que é o intervalo em que o eixo, em que a tangente repete as mesmas características. De 0 até 90 graus, ela passa, a tangente vale de 0 até infinito. Aí aqui vai ficar de menos infinito até 0, no outro quadrante. Aqui ela vai voltar e vai ficar de 0 até infinito. Aqui vai voltar, vai ficar de menos infinito até 0. Ok? Então o período da função tangente é π radianos, ou 180 graus, se você quiser. Vamos falar agora sobre as funções inversas. A função f de x igual a cosseno x é uma função em que o domínio varia de 0 a π, Quando varia de 0 a π, a imagem, no caso, vai variar de menos 1 até 1. Tá? De 0 a π vai variar de menos 1 até 1. Então eu tenho que na função inversa vai ser um arco, a função inversa é um arco cujo cosseno é x. Então f menos 1 é igual a menos 1 até 1, o domínio passa a ser contradomínio passa a ser domínio, tá certo? 0 até π. A mesma coisa se processa na função seno e a mesma coisa se processa na função tangente, ok? Então na próxima aula nós vamos continuar com teoria de funções trigonométricas.